Até onde vai a sua crença naquilo que não pode ser explicado? Acredita que o sobrenatural está em todo lugar? O que você vai ouvir agora são relatos de pessoas que estiveram frente a frente com o desconhecido. Está começando agora mais um episódio do Relato dos Inscritos. Eu sou o João e você está prestes a descobrir o que tem do outro lado. O relato a seguir é de Lucas César. Tudo que vier a seguir são palavras do mesmo. Em 1968, meu pai e meus tios, ainda jovens, gostavam muito de caçar. Certa noite, estavam uns 8 amigos reunidos na casa do meu avô. O meu avô era daqueles que benzia e desvirava bucho de criança, aquelas coisas que aconteciam muito antigamente. Então, um tio meu, chamado Elias, disse: "Então, gente, tem um monte de homem aqui, vamos caçar." Eles pegaram então 5 armas, aquelas espingardas antigas, e 3 cachorros de caça perdigueiro. Meu pai falava que aqueles cachorros gostavam muito de caçar, e eram todos eles, na caça, bons e bravos. Todo mundo saiu logo assim que anoiteceu. Então um certo tio, vendo bastante gente, armas e cachorros, resolveu brincar. "Hoje nós caça até o diabo." Meu avô, muito católico e benzedor, falou: "Meu filho, que Deus acompanhe vocês, mas nunca mais diga tal besteira." Assim partiram mata dentro. O tempo passou e sem nem perceberem já era por volta de meia-noite. Eles não acharam nada em todo o tempo que estiveram lá. Até que um deles disse: "Estranho, sempre vemos alguma coisa aqui, e hoje tudo que tem é o cantar das corujas." Quando de repente meu pai disse que passou um tatu preto, uns 10 metros à frente deles. Na hora, um dos homens disse: "Essa vai ser a caça da noite." Pegaram então o tal tatu preto e quebraram as costas dele. Meu pai disse que o tatu se virou e saiu andando normalmente. Daí em diante, começou uma luta travada entre eles e o tatu. O meu tio pegou o tatu e quebrou as costas dele de novo. E mais uma vez o tal tatu saiu andando. Mais uma vez, quebraram ele e mais uma vez ele saiu andando. Meu pai então disse: "Solta o dedo nesse tatu." Foi então que eles deram vários tiros e quebraram as costas deles mais e mais vezes. E simplesmente, depois disso tudo, o tatu levantou e saiu andando. Não importava quantos tiros eram disparados em suas costas, ele simplesmente voltava a caminhar normalmente. Parecia não sofrer dano algum. Sem entender nada, eles olhavam um para o outro, assustados, quando de repente o tal tatu preto subiu numa pedra de uns 30 centímetros do chão, ficou de pé e soltou uma gargalhada assustadora. Depois, ele desceu da pedra e foi pro mato. Os 3 cachorros perdigueiros foram atrás dele e voltaram chorando e se embrenhando entre as pernas dos homens, com muito medo do que eles tinham visto lá dentro. Um medo repentino tomou conta de todos e eles concordaram que deviam voltar para casa naquele momento. Chegando lá, por volta das 2 da manhã, se depararam com o meu avô, que estava na sua cadeira de balanço. Ele segurava um terço na mão, olhou pro meu tio Elias e disse: "Hoje, Deus deu livramento. Espero que tenha aprendido." Depois disso, todos foram dormir. Quando meu pai me contou isso, fiquei pensando: será que o meu avô realmente sabia o que estava esperando eles naquela mata? O segundo relato de hoje foi enviado pelo canal 6 Anos e... O que vocês ouvirão a seguir são palavras do mesmo. Há uns 10 anos, eu e uns colegas estávamos jogando bola na rua, em frente a um sítio, que ficava perto a um bambuzal enorme. De repente, um dos bambus simplesmente se curvou bastante para o lado de dentro do sítio, como se alguma coisa estivesse parada lá em cima, como se alguma coisa puxasse ele para baixo. A maioria das casas naquela área tinham os muros feitos de arame ou então arbustos. Sendo assim, mesmo à noite a gente conseguia ver o que tinha lá dentro. Pensando que poderia ser o caseiro pinguço querendo assustar a gente, eu gritei que dava um copo de pinga se ele aparecesse, mas não teve nada.
Não tinha vento, não teve barulho de impacto no chão, o bambu não ficou balançando quando voltou. Ele simplesmente se curvou como se algo pesasse contra ele. As ideias que surgiram entre a gente para explicar aquilo eram tão poucas que um dos garotos falou que poderia ser um gorila. O clima estava tão sério que a gente nem riu. Alguns minutos depois, a gente decidiu que era melhor cada um ir pro seu canto. No dia seguinte, falamos disso pro caseiro e o cara jurava que não era ele que tinha estado lá. De vez em quando eu me pego pensando e me perguntando que coisa fez o bambu dobrar daquele jeito. Desde criança, eu ouvi os adultos falando que o bambuzal tem dono. Então, mesmo não sabendo o nome desse tal dono, eu prefiro acreditar que foi ele e deixar por isso mesmo. Afinal, o que não é nosso, a gente não deve se meter. Afinal de contas, o que será que tinha lá? O que vocês acham dessa história? Tem alguma história parecida ou conhece alguém que passou por alguma coisa tão assustadora quanto essa? Pois então conte pra mim. Você pode mandar para o meu e-mail que está aparecendo aqui na tela nesse exato momento, ou então pode me mandar aqui mesmo nos comentários, onde for mais fácil pra você. Na descrição também tem o Instagram do canal e você pode ir lá conferir, mandar um direct. Faça como bem entender. O vídeo de hoje vai terminando por aqui e eu aguardo vocês num próximo. Muito obrigado por ficarem até o final e nos vemos do outro lado.